Como é que está essa preparação para esse confronto contra o Náutico? Um jogo, um embate regional, né? Ambas as equipes já se enfrentaram várias vezes, inclusive também pela Série C. Como é que tem sido essa preparação para enfrentar esse mesmo Náutico que venceu o ABC aqui na temporada passada, também pela Série C, numa época que o ABC não estava tão bem, estava caindo pelas pernas, podemos dizer assim. E fala um pouquinho também dos possíveis retornos, principalmente do Wellington Reis, do Bruno Bispo e também do Whindersson, que o torcedor tanto espera esses reforços para esse jogo contra o Náutico. Boa tarde. Após o retorno de Londrina, né, já direcionando para esse jogo, né, de extrema importância, clássico regional, um jogo num momento importante da competição, duas equipes com a mesma pontuação, buscando se aproximar desse G8 dentro de casa. Entendemos um pouco o que foi nossa postura lá em Londrina, o que ocorreu no jogo em relação a não trazer o resultado, e entender que essa semana tem que ser muito concentrada em todos os aspectos, né? De informação do adversário, da nossa postura tática, da nossa busca pelo resultado, sabendo que a gente não vai enfrentar qualquer adversário, independente dos desfalques que existe no Náutico, em relação às lesões e à suspensão, e que temos que duelar bem, neutralizar e jogar, não só performar, mais uma vez eu falo, performar com o resultado. Isso vai ser fundamental nesse momento da competição e diante dos nossos torcedores. Então, foram 3 jogos em casa, onde não conseguimos os 3 pontos, conseguimos uma vitória fora, e precisamos, né, até por uma necessidade dentro da competição, atuar bem e somar os 3 pontos, né, com todo respeito ao nosso adversário. Com relação aos jogadores que estão retornando do departamento médico, estão aptos, tanto Bruno Bispo, o Reis, o Whindersson, eles se juntaram ao grupo desde a reapresentação, e agora entender o desenvolvimento do trabalho, né, semanal, entender as questões físicas, né, porque ele voltou de transição, voltou de lesão, recuperou da lesão, e como ele está fisicamente. Está pronto para um jogo, não está pronto para um jogo, suporta quanto jogo, né? Não é só simplesmente, né, tá recuperado da lesão. Então o dia a dia tá me mostrando isso, e diante dessa resposta ter as melhores decisões, melhores escolhas para a gente iniciar a partida no sábado. E caso alguns desses atletas citados não estão aptos 100%, não na recuperação da lesão, mas na questão aeróbica, aí pode estar participando, mas não um tempo todo dessa partida. Então tem que, entre hoje e amanhã, entender mais, não só em vê-los no campo, mas também nessa conversa individual, né, para ter uma resposta direta, que é um jogo onde a gente tem que estar todo mundo 100%, independente da questão da recuperação da lesão. Ok, ótimo, estou 100%, mas fisicamente, como você está suportando? 100%. Então, aí a decisão é minha, aí a escolha é minha. Boa tarde, professor. Boa tarde, Rodrigo. A questão do número defensivo, quando joga dentro de casa, chama um pouco a atenção, né? Dos 9 gols que o ABC tomou no campeonato, 7 foram jogando em Natal. De fato, a equipe tem esse ajuste para fazer. Eu queria saber o que o senhor tem imaginado para frear essa onda de muitos gols sendo sofridos dentro de casa, e também como é que o senhor imagina esse Náutico com tantos desfalques, né? Você até citou que eles vão vir com muitos jogadores sem condições, né? O departamento médico, suspensão também. Como é que o senhor imagina também esse time do Náutico para esse jogo? A questão desse equilíbrio em casa, talvez a necessidade de você fazer o resultado te potencializa toda hora jogar, buscar, às vezes o ímpeto da torcida impulsionando, você fica mais nessa energia de fazer o gol, e muitas vezes ataca assim, aquele atacar que não é um atacar marcando, você ataca querendo e esquece de uma perda, tá mais ajustado. A maioria dos jogos em casa eu optei numa variação mais agressiva, ofensiva. Os 3 primeiros jogos, tanto dentro e fora,
com os extremos e a referência. Depois um 4-4-2, eu não fiz ainda dentro de casa essa variação do 5-4-1 para um 4-1-4-1, né? Será que é isso que nos dá também o poder de continuar agredindo e não ser pego de desprevenido num pós-perda ali? Entender que o Náutico é um time que joga muito reativo, é um jogo de muita transição, agride muito forte, com os dois alas, os dois extremos por dentro, juntando com a referência, mais Marco Antônio, mais o Patrick Alano. Então eles pesam muito lá. O que vai encaixar melhor para a gente não correr riscos? Manter o que vem fazendo fora de casa? Sim, a gente dessa forma a gente se protege melhor e não deixa de atacar, porque a gente vem jogando bem, né? Fora, a gente não está só se defendendo, a gente está se defendendo e atacando dentro de um equilíbrio. Será que essa consistência a gente vai diminuir esse número de gols? Então vamos analisar o treinamento e pôr em prática no sábado. Sobre os desfalques, assim, nós aqui também atuamos sem desfalques, né? Com desfalques, desculpa. E em alguns jogos, quando você tem um grupo muito equilibrado, você não sente tanta a falta e você não evidencia tanto a perda, né? Haja resposta dos atletas no dia a dia. Acho que o Náutico tem um elenco equilibrado, né? Ali não joga o Arnaldo, joga o Buiú, o Marcos Ítalo, né, que é um bom jogador, que vinha jogando no início da temporada, jogou comigo no Sampaio Corrêa. A reposição talvez do Muriel é uma experiência ali, o setor né, específico pode ter uma perda por ser uma questão única, né? O goleiro que vem, o segundo goleiro, às vezes com menos ritmo de jogo. Reposição por dentro ali, talvez se o Rian não jogar, tem o Felipe que pode entrar, se o João Aisto voltar, é um jogador que vinha jogando junto com o Carlinhos. O setor de meio eles não perderam, né? Aurenir, Marco Antônio e Patrick Alan desde a época do estadual, quando eu estive no Retrô, foi esse padrão do meio campo. Os corredores está com Kelvin e Marco Antônio, então eles perderam ali no setor de área, o Mezenga com Paulo Sérgio, que eu acho que aí é difícil de substituir. E é entender, né, como ele vai vir, né? Se vai vir com uma referência, né? Pode ser o Mago, ou se ele vai adaptar o Vinícius por dentro, que está voltando também de lesão. Mas o que eu vi os jogos do Náutico, tanto dentro e fora de casa, eles jogam, eles saem fortes. E isso é uma característica muito do Hélio dos Anjos. A energia que ele tem de fora, os caras têm dentro. Então é jogo de muita atenção na transição. Eles não vão vir aqui só marcar, eles vão vir aqui para jogar. A gente tem que estar atento a isso, né, para impedi-los. E também é importante, porque uma equipe que joga, elas não dá campo para jogar, né? Então a gente também tem um poder bom também de agressividade, né? E é diferente às vezes de você ter que quebrar uma linha baixa do Anápolis, quebrar uma linha baixa do Ituano, né? Que veio mais para um jogo reativo. Pelo que eu vi, o Náutico, tanto contra o São Paulo na Copa do Brasil, como eu vi contra o Ipiranga fora, ele jogou no mesmo padrão, dentro e fora. Então acho que vai ser um jogo franco aqui no sábado. Boa tarde, Evaristo. Boa tarde. O significado desse jogo, né, do sábado, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A análise você já fez, mas eu queria saber do ponto de vista de ser um confronto direto, se você considera dessa maneira, tem a mesma pontuação na tabela, é aquele famoso jogo de 6 pontos, né, a gente pode classificar assim. O Náutico está na frente porque tem uma vitória a mais. Se isso pode fazer lá na frente diferença, né, dentro desse contexto que a gente vem vendo do ABC ainda não ter conseguido vencer dentro de casa, a importância dessa vitória, né, de conseguir chegar a essa primeira vitória dentro de casa num confronto como esse. Obrigado. É fundamental, um jogo de 6 pontos, decisivo, define muitas coisas nessa 8ª rodada. Depois você tem a parada ainda, você tem 15 dias para o próximo jogo, né? Talvez com a vitória e os cruzamentos que vai ter no G8, não sei se você entra no G8, mas você vai ficar um ponto do G8, está tudo muito próximo, né? Você está
perto 2 pontos do G8, mas ao mesmo tempo 2 pontos do Z4. Então você pega um jogo de um concorrente direto nesse momento, dentro de casa, a vitória ela significa muito, né? Muito, muito, muito. Os jogadores sabem disso, eles entendem que é necessário, que eles vão persistir por isso, né? Estão indignados ainda com o que aconteceu em Londrina, eles não vê a hora do jogo, né? Para poder pôr na prática e buscar esse resultado. Eles sabem que eles precisam dar isso para os nossos torcedores, para o clube nesse momento, né? Então é uma decisão, né? Então até foi numa fala minha pós-jogo com o Rodrigo lá na coletiva, onde eu pedi o apoio dos nossos torcedores, né? Eles vieram aqui, né, numa conversa pacífica. Eu prometi que a gente ia lá persistir pela vitória, a gente correu, lutamos lá e vai ser igual aqui. E eu espero que com eles nos apoiando a gente consiga essa primeira vitória dentro de casa, que vai ser de fundamental importância na competição. Evaristo, boa tarde. Boa tarde. O ABC tem o quinto melhor atleta da competição, com 9 gols marcados. Queria saber a sua avaliação do jogador de frente, centroavante, ponta, já que a Pepe tem 9 gols marcados, mas apenas 2 jogadores de frente marcaram gols, o Matheus Martins e o Joãozinho. Está contente com o desempenho dos atacantes, pontas e centroavantes do elenco? Assim, questão de gols, né, de números, claro, a gente tem a expectativa, quando faz a montagem do elenco, a gente vai contratar um 9 artilheiro, tá? Toda a montagem de elenco. Um meia que tem uma média de 5, 6 gols numa competição, que dá assistência, que tem bola parada, enfim. Os extremos, que cria situações de lado, que não seja o artilheiro, que faça 3, 4 gols, que dê assistência, né? E o 9 goleador. E isso não vem acontecendo, mas a gente está tendo um equilíbrio em construir, e outros jogadores de outros setores estão conseguindo fazer os gols, né? A gente precisa melhorar isso individualmente, né? É uma fala que a gente tem com eles ali. Eles têm que ter essa busca individual, ser uma questão bastante intuitiva deles ali, de tomar a decisão, se cobrar, entender que o setor do meio para frente eu não posso passar um jogo sem uma finalização, sem uma chance clara de gol, sem um gol, né? Cada um dentro da sua função. Os extremos, eu ganhar 4, 5 bolas de enfrentamento corredor e dar uma assistência, ou o centroavante, o cara de área, 3, 4 finalizações no gol e buscar um gol. São metas individuais, né? O meia, que é o organizador de construção, achar uma assistência, achar uma finalização de fora, uma bola parada. E essa cobrança interna deles potencializa o coletivo. Mas é um equilíbrio. Eles estão ajudando muito também no jogo tático, né? Às vezes talvez eles não estão entregando em gols, né? Mas eles estão ajudando muito também o nosso equilíbrio defensivo, pensando num jogo coletivo, né? Então continuar potencializando eles a essa busca. Eu pus algumas metas e a equipe melhorou, de agressividade de corredor, metas assim para atingir no primeiro tempo, número de finalizações aumentaram, o número de faltas táticas aumentaram. Então eles estão trabalhando em cima do que a gente vem passando para eles, e creio que se houver uma cobrança individual interna, né, de buscar, hoje eu não saio do jogo sem fazer um gol. O jogo do Joãozinho, né, que ele tem uma liberdade comigo, né, desde menino, desde 12 anos aí que a gente está, né, em projetos juntos desde base, né. Ele passou por mim de manhã e falou: quando eu tô loiro, esquece. Ele fez o gol, então é uma confiança, né, uma confiança, você entendeu? Então eu acho que é muito isso o futebol, você entendeu? Então ele te induz a colocar ele no jogo, né? Então isso vem muito também do atleta, né? Aquelas místicas anteriores, né? Estava vendo até uma entrevista do Paulo Nunes. Toda vez que ele ia com uma máscara, com uma situação debaixo dos shorts, ele fazia gol. E até
jogos que ele não vinha, o Filipão cobrava ele. Cadê a máscara? Cadê a máscara? Não, hoje não pus. Se vira, uma situação. Eu lembro que um dos gols que ele fez da feiticeira, ele retalhou aquela sunga que veio no shorts e criou uma máscara no vestiário, pedido do Filipão, e ele fez o gol e fez a comemoração. Então, se é superstição ou não, quando você põe metas individuais, parece que a busca é maior, né? E é isso que está faltando um pouco também, né, nos atletas, né, de hoje. Ser mais ousado, ser provocativo. Lembra os tempos atrás que um apostava com o outro, um fazia uma comemoração aqui, o outro fazia ali, enfim. Isso, né, faz parte também dessa confiança, né, dessa busca individual. Boa tarde, Evaristo. Claro que o foco do ABC agora nesse compromisso do fim de semana dentro do Náutico, até por todas as circunstâncias, né, do último jogo, isso acredito que foi muito difícil de digerir durante toda a semana de trabalho, mas a minha pergunta ela vai ser voltada para a janela de exceção que vai ser aberta, né? Como que você tem observado, acho que já é um tempo suficiente para você poder fazer uma autoanálise do que você tem à disposição e principalmente de poder enxergar as necessidades, se é que existem, ao seu ver, no time do ABC. Existem essas necessidades, quais são e como que está esse olhar para essa janela, esse mercado, que vai ser um pouco curto, mas que, querendo ou não, vai ser de uma necessidade fundamental para esses clubes da Série C. Obrigado. Sim, a gente vem conversando, a gente vê a movimentação dos bastidores dos outros clubes, de contratações, de saída, de chegada, e nós aqui entender também, não é só questão de você solicitar, né? É entender o desempenho do grupo, questão orçamentária, né? Eu acho que a maioria dos elencos da Série C não fez uma reformulação pós-estadual como nós fizemos. Foram 14 atletas, né? Então foi uma troca grande, onde gera, né, questões de despesa, de orçamento, alguns chegando, outros não saíram, enfim, entender junto com a parte diretiva, questão do presidente Eduardo, do Agnello, o que tem à disposição, se é viável, se não é viável, né? E as carências, o que falta, o que está sendo necessário, né? De antemão, assim, eu estou satisfeito, não com o resultado, estou satisfeito com a performance. Eu acho que tem equilíbrio nos setores. A gente tem bons goleiros, os corredores laterais, acho que a gente está bem equilibrado. Questão dos zagueiros ali, não tem preocupação. Nenhum momento, mesmo nessas adversidades, vocês viram mencionar algo de descontentamento com o atleta, com o elenco, pedindo A, B ou C, justificando talvez uma não vitória a questão de falta de peças. Eu acho que todos os jogos a gente conseguiu ter bastante equilíbrio, jogar mais com o adversário. Setor de meio também bastante equilibrado ali, até para você fazer uma convocação, né? Entre escolher 22, 23, escolher os 11, até brinquei com eles, com o retorno dos três, Bispo, Reis e Whindersson, e pega a referência do jogo do Londrina. Quem escala? A equipe. Pega o papel aí, cada um faz uma escalação. Um exemplo, me devolve. Não precisa se identificar quem fez a escalação. Eu acredito que vai ser muito distinta, né? Tamanha a competitividade e o nível que está o elenco, né? Então, eu acho que esse setor também está equilibrado. Questão dos meias. Juninho teve menos oportunidade ainda, eu quero oportunizá-lo no momento certo ali de entender o jogo. O Rosa com Leite, né? São 3 jogadores ali que fazem essa função. Os corredores ali também você vê um equilíbrio com o Martins, com o Alisson, vindo mais para fora agora novamente, depois de uma conversa que eu tive com ele. Aí você tem Jonathan Carlos, você tem Orlando Júnior, enfim. Não vejo também tanta necessidade.
A questão mais preocupante é em relação ao 9, né? O Mariotto vai passar por uma cirurgia, né? E foi um jogador que veio para ser essa referência, junto com o Danilo. O Joãozinho meio que correndo por fora, né? Por fazer a função não só de 9, com um meio atacante ou um menino que joga pelos corredores. Então, se for emergencial e por necessidade, talvez eu priorizava essa peça. Se o presidente Aguinaldo fala qual a sua maior necessidade hoje, talvez, devido à questão do Mariotto, uma reposição para esse setor. Eu acho que do mais, acho que a gente está com um suporte legal nos setores. Evaristo, boa tarde. Boa tarde. Não tem como não falar sobre a arbitragem, né? Houve um pedido partindo da comissão técnica, junto ao clube, que fosse uma arbitragem mais qualificada contra o Náutico, tendo em vista que é um confronto direto. E você comentasse também a escolha da arbitragem, um trio do Rio de Janeiro, você esteve lá no Campeonato Carioca no início do ano. Obrigado. A questão, eu vi que houve uma nota de repúdio, né? Em relação ao que ocorreu. Acredito que acho que tem que ter critérios idênticos, né? Eu sei que não tem um VAR, eu sei que o jogo está muito rápido, eu sei que são decisões tomadas ali em momentos, né? Frações de segundos. O que mais deixou insatisfeito lá, um exemplo, foi após o gol ser assinalado, ter voltado atrás. Porque houve uma interferência externa e isso é proibido. Tá? Porque o Bandeira disse que foi revisto o lance e estava impedido. E daí ele retirou o que foi, né, assinalado. Aqui a gente foi prejudicado contra o Anápolis. Estava impedido. A gente foi tentar a reclamação, a Bandeira sustentou. Mas o gol foi mantido. O gol lá em São Bernardo, se for reavalizar criteriosamente, o Rodolfo estava à frente. Quem desviou aquela bola, a hora que saiu a batida cruzada, ele saiu junto, ele não estava. A partir do momento que houve o desvio do adversário no meio da confusão da área ali, ele se colocou em condições de impedimento. Só que o banco já estava atrás pressionando muito e ele já tinha invertido no escanteio. Não sei se o Rodrigo estava daquele lado ali, pode lembrar essa situação. E na hora ele correu para o meio e deu o gol. E a gente tentou reclamar e não teve situação. E nesse jogo contra o Londrina houve uma questão pós, né? O gol assinalado, os caras retiraram o nosso gol. Foi 1 minuto e 20 de comemoração, né? Então isso me causou uma estranheza grande, enfim. Questão do pênalti também eu achei que não foi, né? O Otávio recuou a passada, o Iago foi malandro, deixou o corpo bater nessa recuada da passada do Otávio. O Otávio de costa não tem como fazer uma falta no Iago de frente, né? Ele parou, nem olhou o movimento da ação do Iago. Então são critérios. Talvez se tem o VAR nos dois lances, a gente estaria com mais 2 pontos. Então, é entender isso também, né? Que está na hora, pelo nível técnico da competição, também, não só nos matas finais, já deixar o VAR desde o início da competição. E sobre a arbitragem que vai vir agora para o jogo, o Campeonato Carioca é um campeonato duro, né? De jogos grandes, de você conduzir. Espero que a arbitragem que vem no trio aí tenha uma boa condução, né? Apite um jogo, né, sem interferência, que faça um bom jogo. É isso que a gente pede. Até antes do jogo, quando a gente vai fazer nossas orações ali de proteção, de pedir que a gente tenha um bom comportamento, né, que nos livre de qualquer situação, até de uma boa arbitragem, né? Então, para que eles não interfiram e apitem o jogo dentro de uma coerência.